Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Enquadra, esse projeto que é criar um circuito de bate-papo aí com o audiovisual de Brasília, né, do DF. Começou como um movimento aí para mexer com o pessoal que está parado em casa, mas está se tornando uma ferramenta muito interessante para a gente conhecer mais tecnicamente, criativamente de cada departamento, de cada elo, né, da cadeia produtiva do cinema. Hoje a gente vai falar com o Xará, diretor de fotografia daqui de Brasília, é também diretor, dirigiu um longa-metragem, e a gente vai ver o que sai desse bate-papo aí. Eu acho que vai sair muita coisa legal. Esse projeto Enquadra é uma realização da Cocria Audiovisual, com apoio da CUT e da Pipoca, que é um braço educativo da Cocria. Vamos chamar o Xará para começar esse papo. Já mandei o link aqui para ele. Vamos esperar, você pode mandar pergunta, participar, comentar, que sempre que der aqui um espaço eu vou colocando ele na conversa e perguntando para ele. E está sendo bem legal, a gente está aprendendo muito e está podendo conhecer melhor o olhar de cada um, o processo de cada departamento. Está bem bacana. Já mandei aqui, esperando o Xarazinho entrar, olha o Xará aí na área. Fala, Xará! Tá me ouvindo? Deixa eu botar Pronto, uma legendinha para você aqui. bote aí. Xará. Isso aí. Tá fácil. Tá fácil. Tudo bem, André? Tudo bom, meu caro? Tudo Obrigado por bem. participar aí. Estava explicando aqui para o pessoal que é uma ideia. Começou com uma ideia de fazer alguma coisa durante essa quarentena, né? E Sim, dar uma cutucada no pessoal do cinema. muito bem. É o que cada um está fazendo, mas está sendo um aprendizado aqui. Muita gente falando coisa para mim, que tô na produção, enfim. Tá bem Sim. bacana. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que faz tempo que eu queria te perguntar. Hum, Sempre que eu te encontro, eu tenho vontade de perguntar. Às vezes não tem clima, não tem. Fico com vergonha. então pergunte, sem vergonha. Por quê? Por que, Xará? Xará, porque eu fui assistente de muitos diretores de fotografia chamados André Benego, André Lavené, André Luiz da Cunha, né? E eles começaram na fotografia antes que eu. E, enfim, e aí era xará, xará. E tive um grande amigo na UNB também, que também entrou para a área de fotografia, mas fotografia estática, né? Uhum. Que é o André Carvalho, e ele me chamava de xará também. Então meio que se espalhou o nome e ficou. É muito André, cara. Muito André. Nossa, assim, fotógrafo. Muito André. Muito Eu André. queria que você se apresentasse um pouco aí, falasse um pouco de você, os filmes que você participou, como é que você começou lá atrás, onde você estudou. Tá. Eu me formei na UNB, mas não me formei em audiovisual, me formei em publicidade. Mas antes de terminar o curso, eu já estava trabalhando como assistente de câmera. Uhum. E eu fui assistente de câmera durante um tempo, isso nos anos 90 ainda. E aos poucos eu comecei a migrar para a fotografia. Antes, inicialmente fazendo filmes de colegas da universidade, né? A gente formou um grupo de filmagem e a gente queria fazer juntos, a gente queria fazer. Fizemos estudos de cinema, etc. Eram amigos meus que eram realmente do cinema, né, na época, e eu estava fora, então eu queria fazer, terminava procurando, e a gente fez grupo de estudo, estudou, enfim, e aí terminamos fazendo 4 curtas-metragens, inclusive eu dirigi um, eu mesmo fotografei, e os outros 3 eu fotografei, né? A gente juntou, fizemos em 16 milímetros. Uhum.
E aí foi minha primeira experiência como fotógrafo, né? Depois eu terminei, consegui uma bolsa para estudar na França. Estudei 2 anos na França. Aí já numa escola de cinema mesmo. Uhum. O primeiro ano mais geral e o segundo ano mais focado. E eu escolhi a área de fotografia, direção de fotografia. E aí entrei mesmo. E aí também fiz mais 2 curtas-metragens lá com colegas dessa escola na França, fora da escola, né? Além dos exercícios da escola. E aí eu fui entrando. Aí voltei. E tu já voltou como diretor de fotografia? Já voltei. Não, ainda fiz um pouco de assistência de câmera, eu acho, 2000, 2001. Mas a partir de 2001 comecei a fazer só fotografia. Só fotografia. 2000, 2001 mais ou menos que eu. Aí você fez muito curta. Aí fiz vários curtas, né? Uhum. Sei lá, uns 40 curtas, eu acho, até hoje. E depois comecei a fazer longas. O primeiro com o Gustavo Galvão, né? Que é um parceiro, né? De diretor, né? E também meu sócio na produtora, na 400 Filmes. E aí ele fez curtas, fizemos 4 ou 5 curtas juntos, não me lembro exatamente, e depois fizemos um longa-metragem chamado 9 Crônicas para um Coração aos Berros, e depois desse longa com ele já fizemos mais 2 juntos, né? Aí depois você fez drive-in, né? E aí vem, eu não sei exatamente a ordem, mas eu fiz longa também eu morei no Rio uma época, né, de 2006 a 2010, morei no Rio e eu trabalhei fiz um longa com o Silvio Tendler, um documentário sobre Tancredo Neves. Antes mesmo, aqui em Brasília ainda, antes de ir para o Rio, lembrei agora, eu fiz um longa com a Erika Bauer, sobre o Dom Helder Câmara. Foi um documentário também. Minha primeira experiência realmente como longa, acho que foi esse documentário, depois é que foi o filme do Gustavo. E, enfim, aí depois fui fazendo longas, né? Já tenho, até agora, acho que eu fiz 16 longas, 16 ou 17 longas metragens. E o que mudou no seu olhar lá quando desde que você foi estudar na França, quando você voltou e começou a implementar o que você tinha visto lá, enfim, a fazer direção de fotografia, o que mudou daquele olhar que você tinha até hoje? Ou você manteve um pouco o teu estilo? Não, acho que não. Acho que algumas coisas que foram me formando, por exemplo, tem a formação com os filmes também que eu fui fazendo, com os diretores que eu fui trabalhando, né? Uhum. E uma coisa que eu entendi em relação à questão de estilo fotográfico ou não evidentemente que cada um fazendo fotografia, cada um tem uma forma de fazer fotografia, evidentemente que o mesmo diretor de fotografia pegar um filme e outro pegar o filme, eles vão parecer filmes diferentes mesmo, né? Os olhares são diferentes. É lá que eu quero chegar, no seu estilo. Mas eu me preocupo muito com o roteiro, né? O ponto de partida, né? Que é o roteiro, e sobretudo com as referências que o diretor tem também, o que ele está buscando, né? E que tipo de ambiente, que tipo de filme que ele pensa, né? Quando ele fez o roteiro, quando ele está escrevendo, ele pensa nesse roteiro, né? Que tipo de filme que vem à cabeça dele, o tipo de imagem, né? Então eu tento sempre partir muito do ponto de vista do diretor, né? Tentar chegar nesse lugar aí, né? Você tenta Tentar entender, traduzir um pouco o que ele está imaginando. tento ser os olhos do diretor, né? Nesse caso, né? Tentar colocar em imagens, né? O que ele está tentando buscar. E evidentemente que isso tem uma dialética, né? Ou seja, a gente vai criando junto, né? Termina que o diretor muitas vezes também não tem uma coisa tão precisa e essa coisa precisa eu vou sugerindo e a gente vai meio que criando junto, né? Com alguns diretores tem mais participação nessa coisa da estética da fotografia, outros um pouco menos, né? Depende do estilo de cada diretor também, né? Mas a tradução da imaginação do diretor ali,
Você fala que troca muito, beleza, mas você tem um estilo próprio, assim, uma coisa que você gosta de tentar ali chegar pro diretor e falar, ó, para dar Eu termino trazendo também referências que eu tenho, coisas que eu acho interessantes também e que me batem, né? Quando eu leio o roteiro, também é uma leitura, a minha leitura é uma leitura solitária, né? Tô eu e o roteiro, né? Então, evidentemente, quando eu vou lendo o roteiro, eu procuro anotar ou sublinhar partes do roteiro e que me sugiram imagens já, né? Algumas vezes essas imagens estão descritas, né? Alguém escreve no roteiro, no amanhecer do dia, fulano abre a janela, evidentemente é uma luz de amanhecer do dia. Mas muitas vezes não existem essas marcas, né, no roteiro, né? Então, às vezes, aí eu começo a imaginar, e às vezes eu penso numa cena, falou, pô, essa cena é dia, eu falei, pô, mas se a gente fizer ela noturna, não pode ser. Então eu começo a trazer esse tipo de coisas. Para essa cena, será que noturna não seria melhor, né? Se não tem uma questão assim tão importante de ser diurna ela, ou e aí vou fazendo sugestões, né? Porque eu vi um filme e aí me lembrou muito uma cena que eu vi nesse filme, me lembra muito que você escreveu, mas é uma cena que é noturna, você escreveu como diurna. Vamos ver junto essa cena, veja, né? E aí a gente vai, eu vou trazendo também, evidentemente, a minha leitura e as coisas que foram me suscitando, né? E como eu digo que para o fotógrafo, sempre que eu dou aula, né, eu digo isso muito para os alunos, que uma das coisas fundamentais para ser diretor de fotografia é você ter muita referência visual, né? Tá sempre buscando referências visuais, né? Seja na fotografia, seja na pintura, seja nos filmes, né? Buscando para exatamente nesse momento que você lê o roteiro, alguma coisa vai te vir dessas suas referências, né? E vai te ajudar a criar junto. Absorvendo, né? Criar uma base visual dentro do cérebro ali para... Exatamente, exatamente. Então aí eu termino trazendo, evidentemente, tem coisas que eu amo, gosto muito, né? Tipo Hopper, por exemplo. O Hopper é um pintor americano, né, dos anos 50, realista. E que ele já é muito usado nos filmes, né? Existem os filmes do Wim Wenders, existem vários outros filmes que usam como referência a pintura do Hopper, né? E eu gosto muito também. Então, é um cara que eu já fui algumas vezes nele, né? Uhum. E é um pintor, né? Não é um filme, né? Então, mas eu acho ele muito cinematográfico, né? Ele é um pintor muito cinematográfico, né? Então é isso, você cria essa massa, né, de referências visuais que te ajudam exatamente a poder chegar numa conversa com o diretor e chegar em umas coisas concretas, né, de o que exatamente a gente vai fazer nessa cena, porque você tem que chegar nesse momento, né, você pode ficar lá viajando, mas você tem que chegar, vai ser o quê? Uma luz, vai ser um abajur que vai estar aceso, vai ser dia, a luz entra pela janela, né, ele está na penumbra, não, está muito claro dentro de casa, né, essas questões todas vão ter que ser respondidas efetivamente, né, tecnicamente, né. E você já vai Então, pensando... importante a coisa da referência. E você já vai lendo o roteiro e pensando em lente, em plano aberto, plano... Sim, penso muito. Em lente um pouco menos, mas às vezes me vem uma coisa, né, assim, de lente, sim. Mas eu procuro essa primeira... Vai vindo, né, eu acho que à medida que eu vou avançando no papo, vai vindo, digamos, essa questão mais técnica, né? Que câmera, que lente, que luz, que não sei o quê. Mas antes, nesse primeiro momento, eu fico pensando mesmo no desenho, né? Que está aparecendo, né? O que a gente vê nessa cena, né? A gente precisa ver o rosto dos atores, não precisa ver. Eles estão completamente na penumbra, eles estão silhuetados. Porque além da referência visual, tem a coisa dramática, né? Você está contando uma história, né? Então, a fotografia, ela não pode, até um jargão dizer isso, mas é o que é, né? A fotografia, você como diretor de fotografia, você não está criando uma imagem simplesmente, né? Vou criar uma imagem bonita. Não, você vai criar uma imagem em função da dramaturgia do filme, né? Do que ela quer contar também. Senão a gente ficou belo pelo belo, né? Às vezes você tem filme que a fotografia vai numa direção e a dramaturgia vai noutra, né? Assim, não causa nenhum sentimento a não ser de admiração de admiração, exatamente. Eu acho que a fotografia ela é boa quando você consegue
casar. Evidentemente que o fator estético é sempre importante, né? Mas você casar com a dramaticidade da cena, né? Com a narrativa da história, né? Isso tem que estar sempre acompanhando, né? E você gosta de storyboard? Gosto. Gosto de storyboard. Agora, é isso, depende muito, mais uma vez, né? Depende muito do diretor, né? Eu acho. Tem diretor que já tem uma certa segurança do tipo de cena, né? De plano, que ele gosta para o filme, então ele meio que pula um pouco essa etapa do storyboard e já vai direto para a filmagem. Na filmagem a gente realmente fecha os enquadramentos, mas evidentemente que o storyboard ajuda muito, né? É muito bom, não só para mim, como para a arte também. Porque como a gente está sempre com essa... É uma questão comum, a coisa do filme com pouco orçamento, é muito mais fácil de você economizar e mais simples se você chega e você diz, não, olha, dessa locação eu não vou ver nada disso aqui para trás. A gente vai olhar para aquele lado e para aquele outro lado, ponto. Então, para a arte é um baita adianto, né? Você diz, olha, eu não preciso dressar o ambiente todo, basta dressar isso. Então, o storyboard serve para isso e serve também muito para a gente pré-visualizar o filme um pouco, né? Para se sentir mais seguro, né, com o filme, né, que a gente está tendo, né? Isso aqui casa, esse plano vai casar com o plano da próxima cena, né? E a gente vai definindo e ao mesmo tempo que a gente vai fazendo storyboard, eu e o diretor, a gente vai estudando muito o filme, né? Uhum. A gente vai passando a limpo cada cena, né? Não nesse plano, nesse plano a gente faz, porque aqui é o momento que ele chega, que ele entra, ou que ele fala uma coisa, eu digo, pô, mas aí de repente a gente coloca ele isolado naquele canto, né? Deixa ele isolado, não coloca o outro em quadro, deixa, porque é o momento que eles estão separados. Enfim, esse tipo de discussão a gente vai tendo e vai falando, evidentemente, sobre o roteiro, né? Sobre o que aquela cena quer dizer, o que ela traz para o filme, o que ela traz para a narrativa, né? Eles vão estudando, dominando para chegar no set. Rapidinho. Já ganha um tempo de set. Ganha um tempo de set. Storyboard eu acho bem fundamental para essas coisas. Quando o diretor não sabe assim muito, não tem uma segurança muito grande, né, para fazer. Ou também tem outro tipo de filme, até um filme que provavelmente eu vou fazer, que é um filme que vai ser mais câmera na mão, e eu e a arte, né, nós vamos deixar meio que um cenário, que é quase que 80% do filme nesse cenário, então a gente vai praticamente deixar o cenário todo pronto. Uhum. E a luz também, de certa forma, eu vou deixar pronta, sabe? Então é um outro caso, né? Então, assim, se o diretor nem quiser dizer, não, a gente não precisa, eu quero que você acompanhe a cena com a câmera na mão, que vai ser mais ou menos, quero que você acompanhe os atores. Então a gente não precisa desse trabalho minucioso do storyboard, né? Porque já tem uma concepção que permite esse tipo de coisa, né? Mas evidentemente que o estudo, né, mesmo se não for do storyboard, mas um estudo detalhado com o diretor de cada cena, dos planos, né, é importantíssimo, né? Porque vai chegar uma hora que isso vai bater com o produtor, né, no orçamento. Vai, Lá. exatamente. Quando começar a decupar mesmo e... Então, assim, a gente está sempre lembrar que a gente está sempre amarrado a isso, né? É uma produção cinematográfica, a gente tem uma quantidade X né, de dinheiro para pôr nesse filme, e esse filme ele vai ser feito com esse dinheiro. Então a gente tem que, ao mesmo tempo, adaptar, né? Se encaixar nisso também, né? Tem que entender tem que entender o filme que a gente está fazendo, porque também não adianta ficar viajando num filme que a gente não está fazendo, porque você vai só se frustrar, né? Quando chegar na produção. E aí você já cria com o diretor soluções, né, e possibilidades, levando em conta também a questão de produção, que eu acho que aí é mais rico, né? Que aí você vai chegando numa coisa muito mais definida, né? Muito mais acertada para filmar, né? E tem gente que acha que o orçamento acaba engessando. Mas eu tive um professor que ele falava para mim que a criatividade ela só funciona sob pressão. Uhum. Quando você tem um prazo apertado, quando você tem um compromisso, alguma coisa assim. Então, assim, não deixa de ser quando o produtor chega ali e fala que, pô, vai ter que fazer de outro jeito. Onde o diretor e o fotógrafo voltam pro roteiro, voltam pro storyboard e aí encontram a solução, assim,
Pô, acontece, né? Várias vezes, né? Olha, a gente teve... E é isso, né? Uma coisa, um filme, né? A produção de um filme é uma coisa extremamente orgânica, né? E, e flexível também, ela se move, né? Então acontece uma coisa, olha, o ator não vai poder ser, vamos ter que mudar a data, mas aquela locação que a gente tinha pensado não pode ser nessa outra data, então a gente vai ter que achar outra locação, ou vai ter que adaptar aquela, e aí você tem que correr atrás e fazer uma adaptação, né, em cima daquilo. É a história do filme, né? O filme se faz com isso também, né? O Iberê até comentou que foi um aprendizado para ele o suicídio cidadão, que ele estava com problema da câmera e teve que fazer um plano no final ali que acabou sendo um aprendizado até para enxugar e resolver alguns problemas, enfim, de várias coisas, de orçamento, entre outras coisas. Você gosta da câmera na mão? Você prefere uma câmera mais clássica, um tripé? Ou você é um cara que se adapta a qualquer situação? Você tem alguma preferência ou não? Vamos filmar do jeito que tiver. Não, não. Gosto muito de fazer filmes câmera na mão, mas e gosto muito também de filmes tripé, composto, com um quadro extremamente composto, né? Eu acho que isso é até uma das questões que vai para o diretor, né? A conversa com o diretor sempre passa muito por aí também, né? Esse é um filme, ele pede câmera na mão, não pede câmera na mão, né? É um filme mais de planos fixos, né? Os filmes que eu fiz, você vai ver, tem exemplos de todos os casos, né? Não é uma preferência por um tipo, né? Eu acho que é muito isso. Acho que é muito o roteiro que pede, né? Uhum. O que tipo de aproximação visual que a gente vai fazer do filme, né? Por onde a gente vai ver esse filme, né? Se é câmera na mão, se é com movimentos rápidos, se não. Às vezes é câmera na mão, mas é câmera parada, mas câmera na mão, mas, né, tem uma coisa do respiro da câmera, né, que é importante para o tipo. E às vezes é o estilo do diretor, né, também. O Gustavo mesmo, eu estava falando que o meu parceiro, ele adora filmar a câmera na mão. Às vezes os planos são fixos, mas a câmera na mão. Bota na mão. Bota na mão. Deixa eu aproveitar aqui. O Chiquinho do Beirute me perguntou na pandemia e tal, o cara, né, fechou o restaurante, está fazendo só delivery. E ele me perguntou se podia fazer um anúncio aqui na live. Deixa ele fazer anúncio. Aproveitando, a Renatinha falou aqui que tem um app chamado de decupagem, chama Shot Design. Eu sei qual é esse, Renata. Olha aí, também tem até eu acho que eu tenho também, tem uns que você bota no iPhone, né? Já sai no celular, você sai fazendo foto. Treinando posição de câmera. E já vai fazendo a decupagem. Eu mesmo uso tem um aqui que eu boto as lentes da câmera e tudo, né? O tipo de câmera, o sensor, o formato do sensor, que é outra discussão também, né? Com o filme, que formato que vai ser esse filme, né? Porque hoje em dia a gente pode praticamente fazer qualquer formato, né? No digital. Então a gente... O Chiquinho, só te interrompendo, o Chiquinho está dando 10% em qualquer pedido do Beirute para quem falar que está vendo a live do Enquadra. Olha aí. Chiquinho. Vou ligar lá, Chiquinho, vou te ligar aí, hein? O 10%, Chiquinho, eu quero o seguinte, que na próxima live você leve uma beira-bia e uns quibe lá pro entrevistado. Olha aí, rapaz. O cara já entrar no clima. E como é que foi a experiência na direção? Você sempre quis dirigir desde que você começou a estudar? Ou isso foi surgindo com essa troca com o diretor ou foi por uma vontade de você fazer uma coisa que você sempre quis fazer e não queria bypassar o diretor, enfim? Não, eu sempre tive, assim, uma inquietação, assim, uma coisa, por exemplo, nesse exercício, né, desses filmes de escola que a gente fez, que eu fiz com os amigos, na UNB ainda, né, eu quis dirigir né, eu escrevi um roteiro e dirigi, eu gosto muito de
de ler roteiro também, de escrever roteiro também gosto, eu gosto muito de ler romance, então assim, eu tenho uma coisa de contar história, sabe? Eu gosto da contação de história. E sempre tive um pouco isso, então eu fui meio que dosando, adoro fotografar, né? Fotografia também tem uma coisa muito interessante, que é você entrar no mundo de outra pessoa, né? Você entra no mundo do diretor, de certa forma, né? E você tem que, de certa forma, você se adapta, você se modifica. Eu acho muito rico, assim, a experiência, sabe? Como diretor de fotografia, por causa dessa troca. Eu gosto muito acho que eu não poderia escolher outra coisa que não fosse cinema. Eu gosto muito da criação conjunta, sabe? De criar conjuntamente. Tanto que quando eu escrevo roteiro, eu sempre chamo co-roteirista, sempre chamo outro roteirista. Eu gosto muito eu acho que eu funciono melhor assim. Meu processo criativo ele funciona melhor no embate. Eu sempre acho que eu penso coisas muito mais interessantes quando eu estou discutindo com outras pessoas, sabe? Do que sozinho ali fechado escrevendo roteiro, sabe? Então é uma coisa minha mesmo. Eu gosto. Já fiz 5 curtas-metragens e dirigi um longa, né? E tem um roteiro aí para frente, em breve, mas não tenho a pressa nem a intenção de ser um diretor de carreira, né? Então eu vou fazendo meus projetos quando aparece oportunidade, quando está maduro, eu acho que está interessante, aí eu vou para frente e faço. E aproveitar para mandar um beijo aqui para Cátia Oliva, Juneiras. Olha aí, Juneiras, Chacalito. Chacal, Sadecão, minha sócia Natália, Renatinha, Eriquinha. Entra aí, é quarentena, entra aí na live. Entra aí, é meu filho, né? Quarentena, devia escrever fazer uma entrevista sobre quarentena com filhos em casa. Como é a quarentena? Porque eu vejo gente fazendo um monte de coisa na quarentena, né, cara? Não consigo fazer quase nada. Então a direção foi prazerosa para você? Você gosta de dirigir? Gosto de dirigir, mas sempre peço apoio para a parte de atores, sabe? Tenho sempre um preparador de elenco, alguma coisa que aí eu tenho um pouco mais de dificuldade, porque eu gosto muito da parte realmente, digamos, de composição, estética da foto, da imagem, do quadro, de pensar o plano, né? Mas tem uma certa carência na parte de direção de atores, então tem sempre alguém comigo aí cobrindo isso. Mas gosto de dirigir, gosto desse momento também de direção. E você já chegou de fazer de ponta a ponta o processo de fotografia? Tipo, você já chegou a... Juneiras está perguntando aqui, seu trabalho como colorista? Pois é, também faço trabalho de colorista, cara, e gosto, né, tenho gostado. Tem uma coisa mais recente, que eu tenho feito mais recentemente, essa coisa de acompanhar muitos coloristas fazendo trabalho, eu terminei aprendendo. Você acaba indo na pós, né, para definir ali. Sim, exatamente. Todo o trabalho de direção de fotografia, a última etapa, digamos assim, antes da exibição, é a pós, né, que é lá você colorir o filme, né, e dar digamos assim, a cara final da imagem do filme, né. Então eu sempre acompanhei muito e comecei a fazer e gostei. Acho que eu gostei, aprendi o software, então eu curto muito também essa parte de fazer a cor, porque aí também é o mesmo processo, né? Eu conversando com um diretor de fotografia, né? Como colorista. Então também é interessante esse processo de criar junto também nesse momento, né? Mais uma vez. E é o DaVinci? É o DaVinci que você usa? Qual que é? Eu uso o DaVinci, é que eu tenho. O Claudinho tá falando, o Xará fotografou um filme meu e eu já fiz estilo de um filme dele, orgulho. Ele fez do curta dia de folga, e eu fiz o filme dele lá do bilhete premiado lá. Dos caras. Fotografei uma figura. Não, e o Claudinho, a gente já se conhece há muito tempo, não dá nem para dizer aqui que o povo vai chamar a gente de velho. E a tua experiência como professor, como é que foi, Xará? Ou é ainda, não sei. Não, é ainda, né? Eu não tive mais, assim, né? Não estou mais em nenhum lugar fixo, dando aula, não sei o quê, né? Mas estou até com um projeto de fazer aula online e tal. Eu comecei na UNB,
assim que eu voltei, né, da França, vim para cá, teve essa oportunidade, procurando emprego também, eu disse, eu vou dar aula. E aí foi a primeira experiência em dar aula, né, com o professor substituto no UNB. Eu gostei, né, depois, tanto é que depois fui professor da UF e fui professor do IESB também. Eu lembro quando eu Aqui voltei em de Brasília, Cuba, né? quando eu voltei de Cuba, eu fui fazer o curso no IESB para ter um curso regular e você tinha saído, você tinha acabado de sair. Eu tinha acabado de sair. É. Pois é, fiquei um tempo na UF também, em Niterói, né? Fiquei um tempo lá, 4 anos. Mas, evidentemente, que esse tipo de faculdade, de cinema, né? Tem o choque, né, dos horários, né? Na hora que pegava um filme, aparecia um filme, né? Para fazer, pegar um longa-metragem, o envolvimento é de muito tempo, né? Pelo menos 3 meses lá em cima do filme, sabe? E aí, para conciliar isso com as aulas, estava muito complicado. E a aula requer Então, também uma atenção ali, né? Uma pesquisa. não, pesquisar, estudar. E para mim foi bom isso, né? Essa parte da aula foi exatamente eu ter que correr atrás, ter que pesquisar, ter que levantar, né? Bibliografia, filmografia, etc., referências e tal, né? E colocar tudo de uma forma didática, né? Ou seja, eu mesmo pegar aquele conhecimento e transformar para que ele fosse didático também, né? Então foi interessante Me também, eu diz, gosto também. me diz uma coisa, como é que é a sua relação com os outros departamentos? A gente sabe que a fotografia diretamente ela vai trocar muito ali com o diretor, Uhum, vai trocar muito ali com a maquinária elétrica, com a arte. sim. Me fala um pouco aí, como é que essa. O maquinária e elétrica, digamos assim, fazem parte do mesmo departamento, né, que é o departamento de imagem, né, de fotografia. Então, é o exército, né, da imagem, né. Uhum. É, e, enfim, Fazem evidentemente, isso aí coisas impossíveis às vezes. fazem coisas impossíveis. Então, o pessoal da maquinária e da elétrica é o seu suporte direto, né, além dos assistentes de câmera, né. O foquista, né, o Chacalito mesmo aí, o foquista, tá aí, baita foquista. Temos feito alguns trabalhos juntos. Então, essa aí é toda a equipe de câmara, e aí, de certa forma, quem você está orientando diretamente para poder chegar no resultado que você havia imaginado inicialmente, pensado, e o que você quer fazer ali, né? Então, digamos assim, é a ligação direta, né? A gente está fazendo a mesma coisa, né? Eu, os eletricistas, os maquinistas e os assistentes de câmera, né? Estamos tudo fazendo a mesma coisa, né, no caso, E né? há uma abertura entre vocês de propor, de soluções. Sim, não. Sim, comigo sim. Sempre estou. Eu acho que esse estar aberto no set de filmagem pode te ajudar muito, né? Pode salvar. Pode te salvar, exatamente. Não só te ajudar, como te salvar, né? E aí, às vezes, o eletricista diz: pô, eu não tenho essa luz, mas eu posso tentar fazer isso aqui. O que você acha? Eu digo, porra, excelente. Eu tinha imaginado isso aqui, mas acho que isso que você está me propondo pode ficar até melhor. Né? Porque não é uma ciência empírica também, né? Você vai entendendo, você não prevê exatamente como é que a luz vai funcionar exatamente em cada lugar, né? Uhum. Então, e muda, né, locação, então cada colocação é um novo aprendizado de luz, né? Então, realmente o trabalho de equipe mesmo, nesse sentido. Eu sou muito aberto a isso, a ouvir e ver e pegar uma dica, né? Às vezes o foquista mesmo, eu tô conversando do foco, ele fala, não, pô, eu tô achando que essa cena, de repente, se eu segurar o foco ali, esperar ele passar e depois só passar o foco, acho que vai ficar melhor. Aí eu digo, pô, beleza, vou cantar o diretor pra gente fazer isso aí, entendeu? Então eu vou percebendo que realmente acho que vai funcionar bem mesmo, que vai ficar bacana, e sou totalmente aberto a isso, né? Então, imediatamente compro a ideia, né? Vou atrás Compra a e ideia e a defendo. briga. E a briga, né? Às vezes tem que comprar a briga. É, e aí, isso é a equipe, né? De imagem, né? Composto de elétrica, maquinária e assistente de câmara, né? E aí tem a arte, que eu acho que é né, o diretor, evidentemente, estamos ali, né? Batalhando o tempo inteiro, pensando em imagem, conversando, criando junto, né? E imediatamente ao lado, né?
não sei qual é o braço direito, qual é o braço esquerdo, está ali a arte, que também você tem que estabelecer, evidentemente, uma parceria muito forte, porque você vai fotografar a imagem que você vai fazer dos objetos e das locações e das cores, né, da maquiagem, do figurino que está na frente da câmera, né? Então, eles são simplesmente tudo, né? É o que você vai iluminar, né? É o que você está iluminando. Exatamente. Então, a arte tem que ter uma parceria muito grande. Eu gosto muito e de trabalhar assim junto mesmo com a arte, sabe? De ir lá, de acompanhar o processo de criação da arte também, ver o que eles estão propondo, sugerir coisas, ouvir sugestões deles. Se a gente fizer assim, eu preciso disso para a luz, né? Eu vou trabalhar com muita luz prática, então a gente tem que ter os elementos, tem que ter o abajur, tem que ter não sei o que, né? Normalmente o pessoal de arte, né? Maí, a Valverba, enfim, um monte de gente que eu trabalhei já como diretor de arte, né? Eu sempre tive uma relação, um trabalho muito. O Thiago, né? Do filme do Ligok também, sempre teve uma relação muito. Eu sempre tive uma relação muito estreita e assim, de. E tem que ser, né? E tem que ser, né? E tem que ser. E muito frutuosa, né? Com muitos frutos para o filme, né? Assim. Porque às vezes você vai na locação e só tem um lugar no teto para você prender uma luz que você tinha imaginado e Exatamente. eles vão ter que dar um jeito. Isso. Não, e ajuda muito, né? Se você. Muitas vezes você tem que justificar a fonte de luz, né? Você quer iluminar aquela cena, mas, cara, e aí como é que faz? E o pessoal da arte te traz uma justificativa, né? Tem um abajur, tem uma luminária, não sei o quê, tem um neon lá de fora da janela, tem, né? Tem mil possibilidades, e aí você joga junto, né? Claudinho está perguntando aqui, está fazendo uma provocação para você. E a briga, né, com a turma do som? Você tem uma fama de ser um cara bonzinho. Você não Eu tenho, rapaz, o povo do som, eu não sei se é por causa da minha formação de diretor, né? O diretor, como diretor, tem que estar lá, né? Eu, o som, a câmera, né? A arte. Mas eu também tive aulas de som, né? Muito boas, né? Tive com um cara chamado Michel Chion, que é um papa do som, né? Da teoria do conceito de trabalho de som. E sempre respeitei muito o trabalho do som, né? Acho fundamental o filme, né? Trabalha com os dois, né? Então eu penso muito também na questão da luz, para que o pessoal do som não tenha tanta dificuldade também, né? Porque também se eu coloco complicações demais e sombra e não sei o quê, não só eu vou atrapalhar o pessoal do som, como o pessoal do som também vai atrapalhar o próprio filme, né? A imagem também, né? Porque a sombra vai ter mil dificuldades, né? Então eu procuro sempre tá fazendo a luz, mas tem que ter o eixo do som, tem que ter o lado, a parte onde o som vai estar, né? E se precisa cobrir uma sombra de boom, vamos lá cobrir a sombra de boom, né? A gente é uma equipe, né? Nesse sentido, né? Então. Você já brigou com alguém no set de filmagem, cara? No set de filmagem, cara. Não sei, já fiquei chateado com pessoas, mas eu acho que brigar assim. Não, já conversei de lado, assim, né? Não aquela coisa de brigar durante o set, né? Mas mas discretamente, sem muito alarde. Quem é que é seu confidente? Porque tu falou da equipe aí, tá? O diretor é um cara que você troca muito a parte criativa e tal, mas você tem que ter um fiel escudeiro ali no dia a dia, onde você Eu acho que o fiel escudeiro é o foquista, né? O primeiro assistente de câmera tem ali. câmera, né? É o E o parceirão, gaffer é o também. parceirão. E o gaffer, né? O chefe de elétrica, o chefe de maquinário também tem que ser, né? Mas o foquista está muito perto, tá o tempo todo ali na câmera, né? Eu também opero câmera, né? Então, é o parceirão mesmo, né? Com E certeza. você tem uma preferência quando você vai chamado para um projeto? Você quer indicar um primeiro assistente ou não? Como é que funciona? Sim, normalmente eu indico, me perguntam, normalmente se pergunta, né? O de praxe é a produção perguntar, assim, assistente de câmera, com quem você quer trabalhar, elétrica, maquinária. E aí você sugere, eu digo, olha, eu gosto de trabalhar com isso, mas aí, claro, tem um problema de agendas, então a gente negocia
E às vezes a produção mesmo, olha, tá difícil trabalhar com ele, porque não tem agenda, tem fulano, que é um cara bom, não sei o quê, não, vamos. Aí eu não, às vezes não conheço, mas entro em contato, a gente conversa um pouco, e aí, ok, vamos para frente, né? Mas normalmente eu indico, pelo menos as pessoas que fazem parte da equipe, e muitas vezes eu acabo sugerindo assistente de direção, porque, por incrível que pareça, assistente de direção ajuda muito a gente, ajuda demais a equipe, sabe? E aí a gente tem mais tempo para fazer as coisas, tem mais tempo para dedicar à criação e fazer um trabalho, né, um trabalho mais primoroso na fotografia, no som, etc. Se a gente tiver um bom assistente de câmera que consiga, sabe, rapidamente articular a questão do tempo, a questão de como adianta, como faz isso, se muda uma cena, né? Então eu termino indicando, ou sugerindo, indicando não, mas sugerindo, né, às vezes assistente de direção, porque eu acho que é uma figura muito chave, assim, para a equipe funcionar bem, sabe? E para a gente não ter atritos também, todo esse tipo de coisa, o assistente de direção bom, ele consegue contornar e consegue fazer a equipe fluir muito bem. Exatamente. Então, acho isso fundamental para o trabalho também. Quando ele soma, é uma beleza. Agora, quando ele desestabiliza também, é um senhor dos acuda. É o Deus dos acuda, exatamente. Você tem alguma preferência de câmera? Eu gosto muito de trabalhar com a... Assim, vamos imaginar condições normais de temperatura e pressão. Vai entrar num projeto legal. Que você pode... eu adoro a Alexa. E a Alexa Mini, então, eu amo. De paixão a câmera, sabe? Eu acho uma baita câmera, tem uma versatilidade incrível. Tem uma resposta incrível de qualidade, de latitude, enfim, de tudo, né? E de ter um menu fácil, de ser, sabe? Eu acho ela uma excelente câmera, né? A câmera que eu mais gosto mesmo. Mas muitas vezes a melhor câmera é a câmera que se adequa ao projeto também, né? Você vai fazer um documentário com viagem, com não sei o que tem que fazer não sei o que, não dá para ser um Alexa muitas vezes, né? Então tem outras, as Sonys, né? Tem as Reds, etc. A Red até é meio complicadinha, né? Mas câmeras mais simples, né? Então eu gosto da resposta, né? Eu acho a resposta da Alexa, a textura, né? Até nem a quantidade de informação da imagem, é a textura mesmo, como é que ela fica, o tom de pele, tudo, né? Eu acho que ela é uma câmera que tem uma resposta muito boa a isso, sabe? Ao tom de pele, que é uma coisa tão difícil para a imagem, né? Que é uma referência fundamental, né? E primordial, né? Para a imagem, né? O tom de pele, se está bem reproduzido ou não. Falando em referência aí, queria que você falasse um pouco das suas referências e que você falasse para a gente algumas referências de fotógrafo que você gosta, para a gente poder ver o trabalho. Um trabalho que você sugere que a gente veja, que você seja fã do fotógrafo e tal. Filmes, assim, deixa eu ver. Bom, eu tenho um monte de referências, das suas referências, primeiro. Sim. Tem um monte de fotógrafo que eu... Tem um monte de diretor de fotografia que eu sigo, que eu acompanho, que eu vejo os trabalhos, que eu acho massa demais, né? Os grandes clássicos, né? Eu gostei, agora, mais atualmente eu estava vendo o trabalho desse cara, do diretor de fotografia americano, foi até indicado ao Oscar, Se a Rua Bailey Falasse, acho que é o último filme dele. If the Bailey Street Could Talk, eu acho que é isso, em inglês. Sobre um negro que vai preso, né? Ele fez um outro, Moonlight, não, como é que é o nome do outro também? Moonlight? Também Família Negra, mesma história, né? Família Negra também. Gostei muito do trabalho, e aí vi agora umas lives dele e tal, e achei muito interessante, né? Eu sou ruim de nome, eu tenho anotado aqui, deixa eu dar uma pesquisada, mais algum nome, eu sou péssimo para lembrar de nome. Tem uma diretora de fotografia também, que eu vi agora, que eu gostei muito do trabalho dela,
Natasha Breyer. Ela... Brasileira? Não, Natasha Breyer, eu não sei, ela fala... Eu vi uma live dela falando espanhol muito bem, eu fiquei pensando se ela não é de algum... Se ela não é latina, né? Ela agora está nos Estados Unidos, né? Mora em Los Angeles e tal. E ela fez uns filmes muito interessantes. Ela tem uma fotografia muito interessante, assim, eu fiquei bem interessado. Barry Jenkins, o Chacal falou. Barry Jenkins. Barry Jenkins. Valeu, Chacalito. Então, assim, eu tenho... Fora os grandes clássicos, né? Ó, vamos citar clássicos dos clássicos dos clássicos. Estouraram. Estouraram é um clássico. Então, como clássico, você tem que ver o trabalho de Estouraram, né? É óbvio, né? Tem até um livro do Ítalo Calvino chamado Por que ler os clássicos? Aí acho que tem que escrever um livro. Por que assistir os clássicos? Não tem como fugir dos clássicos, né? O Nick Vist, lá, do Bergman, né? O diretor de fotografia do Bergman também. Pô, tem que assistir os filmes dele, né? Também. O Darius Conde. Ó, Natasha é argentina, tá aqui, ó. Natasha Breyer, que você falou. Imaginei que eu sabia que ela tinha morado na Argentina, não sabia que ela era argentina. Obrigado, Vânia. Ela é ótima, né, também, super. E é porque os clássicos, a gente vai nos clássicos, é muito diretor masculino também, né? Porque isso eu acho interessante também ver que tem as diretoras. A uruguaia, meu Deus, Bárbara, a uruguaia que trabalha com o Zé Eduardo Belmonte, né? Fez algum trabalho com o Zé Eduardo Belmonte. Fez o filme A Febre, que eu assisti no Cine Brasília. Cara, eu perdi esse filme, cara. Pô, que filmão, cara. James Laxton, um fotógrafo, é isso aí, ó. James Laxton. Eu sabia que tinha um nome com X, assim. Um carequinha, assim, ó. Bom fotógrafo ele, cara. Bom mesmo. Gostei bastante do trabalho dele. Moonlight e esse da rua. Mais recentes, coisas que eu vi, né? A Natasha também, eu vi coisas também, digamos assim, descobri, né? Vi os trabalhos dela mais recentes. E gostei muito que ela filmou na Austrália, né? No deserto da Austrália, um filme muito Tolentino tá falando, A Febre da Maia Darim. Maia Darim. Esse é baita filme, cara. Baita filme, baita fotografia. Assim, até para falar de alguém muito próximo da gente, né? Eu conheci a Bárbara ano passado, cheguei a me encontrar, num churrasco, né? Coisa que tá proibida agora, mas... Saudoso churrasco. Saudoso churrasco. E é uma figura massa, e eu gosto muito do trabalho dela, desde o Whisky, né, que ela fez, eu tenho meio que acompanhando o trabalho dela, acho ela muito sutil, assim, sabe, ela trabalha, não é uma fotografia com mil coisas, mil exuberâncias, mas ela é muito precisa, eu acho a foto dela muito precisa, sabe. Isso porque se eu ficar falando de clássico, né, vai dizer, pô, o cara só vê os filmes antigos, né, mas... A Vânia tá falando, então sugere o filme Demônio Neon, da Natasha. Isso, filmão, O Demônio Neon. Perfeito. Eu acho que vale assistir os filmes dela. Eu gosto muito de fazer isso, né? Muitas vezes eu pego um diretor de fotografia, gostei de um filme, aí eu digo, não, peraí, deixa eu pegar os filmes dele, aí bum, sai levantando os filmes, baixo o que eu não consigo assistir no cinema ou tal, e vou e assisto os filmes, sabe? Eu acho que assim te permite conhecer bem o trabalho de um fotógrafo e entender bem como é que ele trabalha com as ferramentas, né? E você vai ver que realmente os fotógrafos eles têm umas coisinhas, uns tipos de coisa que eles meio que repetem um pouco nos filmes, né? Dá pra ficar aí, fica a dica aí, Netflix, Amazon, organizar os filmes também, função, pra galera profissional poder assistir, né? Sim. Por fotógrafo, exato, por função, exatamente, pega diretor, pessoal da arte, né, pega diretor de arte e assiste os filmes, né, do mesmo jeito que quando a gente quer estudar o filme de um diretor, a gente vê os filmes do diretor, né, pra você entender um pouco melhor ele. Você falou da Bárbara ser sutil, precisa, você é um cara econômico na fotografia, na luz? Sou. Eu tento ser também sucinto e preciso, eu tento ser o máximo, sabe, eu tento... não precisa fazer 1000 coisas se assim não pede, sabe?
não sou muito barroco. Ele prefere iluminar uma caralhada e depois Também. apoio. Eu prefiro ser preciso, assim, e é difícil, né, porque cada locação, mas eu fico muito feliz quando eu pensei, planejei aquela luz, aí coloco aquela luz, eu olho e ela deu certo, eu falo, pô, é exatamente isso. Pô, sabe, para mim é a melhor coisa que pode acontecer, sem ter que sair, não, isso não deu certo, aí vai ter que fazer 1000 coisinhas, sabe, colocar 1000 refletores, é isso, eu não sou muito barroco nesse sentido, né, de fazer muito rococó, sabe? Uhum. Eu tento, mas evidentemente, filtrando, bandeirando, etc., mas tentando marcar aquela luz, Algum mas lugar, tem que ser preciso. chegou para a tua lista e falou, puta merda, e agora? Será que não dá para a gente botar mais umas lâmpadas aí? Não. Não, para aumentar nunca, viu? Para aumentar nunca teve. Porque às vezes o Gaffer falou, é melhor botar umas luzes aí, tá? Já que é econômico. Não, teve um curta, 2 curtas do Gustavo que não tinha realmente dinheiro nenhum, era dinheiro do bolso dele, tinha pouquíssimo dinheiro. E aí, num deles, a gente gastou R$ 150 de fotografia, R$ 200, e no outro, mais ou menos isso também. Não foram lâmpadas comuns. Eu comprei lâmpadas comuns, comprei uma lanterna chinesa, o fio, né, fiz uma ligação e meio que iluminei todo com umas 2, 3 lanternas chinesas. Ou com luz mesmo, luz do prédio, era luz do prédio mesmo. E o Juneiras fez o outro comigo. Esse era o Danai, cara, que era duas folhas de isopor com papel laminado dourado e uma meia de mulher na frente da lente, né, amarrando assim, uma meia meio marrom assim, para dar uma difusão na imagem e ficar mais quente um pouco a imagem. E é o Danai. Pô, e ficou incrível, né? E custou menos, acho que custou R$ 100, nem R$ 100, eu acho. Ele chamou de herói aqui. Entrando um pouco no assunto da quarentena aí, como é que você viu esse lance aí de você estava com trabalhos a fazer, se você tem contato com os técnicos do seu departamento, se tem alguém passando necessidade ou preocupado, enfim, conta um pouco aí da quarentena, como é que foi. Eu estou sabendo dos técnicos, né? Tenho acompanhado um pouco assim, não diretamente, mas tenho falado com uma galera, mas tem gente passando aperto mesmo, que está bem complicado, né? Está bem difícil, cara. Quarentena pegou todo mundo assim, né? Tirou o chão, né? Um pouco, todo mundo, né? Já tá morrendo, né? Ainda mais na nossa profissão, né, cara? Ainda mais nossa profissão, que depende de rua, né? De set, de aglomeração, a gente depende disso, né? É muito complicado, não. A gente trabalha com gente, né? A nossa profissão é trabalho direto com gente o tempo inteiro e com muita gente, né? A equipe de filmagem nunca é pouquinho. Tudo bem, uma equipe pequena, assim, de 5, 6 pessoas, né? Quando é uma equipe pequena, tem 5, 6 pessoas, né? Mas, assim, quando a equipe é pequena, você encontra com muita gente, né? Um documentário encontra com milhares de pessoas, né? Então, realmente, para a gente é muito complicado essa coisa da quarentena, né? E eu acho que não é à toa que as pessoas estão correndo e falando muito de ajuda, de ter uma ajuda emergencial, né? Porque realmente é necessário, né? Eu até estava vendo as imagens lá do Cine distribuindo cestas básicas, né, para muitos técnicos lá, né? Ah, que bom. Umas caixas, né? Você ia e pegava uma caixa, já tinha uma cesta básica lá dentro, o Cine, né, estava fazendo isso. Então, assim, tem a Netflix, né, agora com essa proposta de bancar, né, uma parte de doar 5 milhões, né, para poder bancar uma parte dos técnicos, né? Eu mesmo tenho falado muito aqui, né, na BCV e na política da cidade audiovisual, tenho falado muito dessa preocupação de ter uma ajuda para os técnicos, porque para atravessar esse momento, nessa quarentena, né? E mesmo assim, quando a gente voltar, ainda vai voltar devagar, né? A gente não vai voltar de vez, né? Não vai voltar tendo vários trabalhos e não sei o quê, né? Você tá A volta me preocupa com a volta. Hein? Você estava em algum trabalho ou ia por algum trabalho? Sim. Tinha um nada aí que a gente ia filmar, né? Vai ter que ser adiado, tinha um outro documentário, enfim, ficou tudo meio paralisado, né?
Vai ter que fazer vaquinha, né? Essas associações, assim, teoricamente vai ter que fazer vaquinha, vai ter que se associar a apoiadores, porque o mercado também estava parado já antes da pandemia. Exatamente, o mercado para mim já não estava bom antes da quarentena, né? Desde o final do ano passado para cá já estava ruim o mercado. E aí com essa história do Covid aí pronto, né? Derrubou tudo. Tem uns projetos que estão pendurados, né? Eu tenho os projetos ainda bem, né? Tenho alguns filmes, né? Acho que são, contabilizando aqui, acho que tem 3 longas na agulha aí para fazer, ainda bem. 3 ou 4, acho que são 4. Tem um documentário também, 4 longas. Mas tudo parado. E um projeto também que eu estava em andamento, até vi que a Júlia Tolentino colocou aqui, eu estava com a Júlia no projeto também, que a gente iria ter filmagem esse ano também, mas agora não tem como ter. A Renatinha avisando que o suporte da Netflix abre amanhã, para os técnicos ficarem ligados. Acho que deixar claro aqui que, se não me engano, é para os técnicos que estavam trabalhando em produções da Netflix, né? Não, esses não são, não. Mudou. Os da Netflix ganharam ajuda, sim. Os da Netflix já negociaram e já parece que já receberam ajuda. Mas esse não, era para quem teve produções paradas, independente de ser Netflix. Uma ajuda mais geral mesmo. Eu vi que tem que se cadastrar no site lá, dizer que precisa. Isso. Exatamente. Acho que é IBAC, se eu não me engano, é IBAC. Instituto Brasileiro de... IBAC, exatamente. IBAC, né? IBAC, exatamente. Valeu, Renatinha. Me fala aqui, qual a cena... Qual a cena que você fez e considera memorável? Você fotografou? A cena que eu considero memorável? A gente vê. Acabar a live, a gente vai procurar para ver. Vixe, Maria. Brincadeira. Pô, memorável é porque a minha memória não é boa. Aí eu começo a lembrar dos filmes mais próximos. Não, memorável é grandiosa. Pô, porque tem umas cenas bem memoráveis nesse filme. A memória é muito boa, né? É umas cenas bem memoráveis que eu fiz nesse último filme com o Chacal, de assistente de câmera, com direção do Érico Rassi, um longa chamado Oeste Outra Vez. Né? Deve tá em montagem, né? Até onde eu sei, o Érico estava montando o filme. E eu acho que tem uns... a gente usou uns planos com zoom, né? Uns zooms que iam deslocamento de traveling com zoom se mexendo, né? Muitas vezes, eu acho que tem uns planos incríveis, assim, que a gente vibrou, assim, terminava o plano, a gente olhava pro Chacal e dizia, pô, que baita plano que a gente fez, né? E eu lembro muito desses planos. Oeste Outra Vez. Oeste Outra Vez. Tem o Babu Santana, né? Acho que ele falou. É o que tá com o Babu Santana, exatamente. Ele fez um merchan no Big Brother. Ele falou, exatamente. Foi rodado na Chapada e numa região incrível, né? E eu acho que tem planos memoráveis assim. Eu não sei, eu gosto, eu vibro tanto com os planos, cara, que eu não consigo dizer, nossa, esse plano... tem um plano no filme do Gustavo, né? Mas essas coisas também, né? Tem uma coisa de filmagem. A gente fez um plano sequência, né? O Chacal também era assistente era foquista. Uma banda tocando, né, em cima de um palco. A gente estava com a câmera no tripé, uma lente mais fechada, e aí eles tocavam a música e a gente ia passeando, né? Eu combinei com o Chacal, mas não foi nada assim muito fechado, mas eu dizia, Chacal, se eu for para esse lado, eu vou primeiro no guitarrista, depois no baterista, depois não sei o quê. Se eu passar para o outro lado, eu inverto, eu vou primeiro. Então eu mais ou menos cantei a ele o balé que a gente ia fazer. E a gente rodou o plano, mas assim, incrível, assim, foco, enquadramento, deu tudo tão certo assim no plano, e foi uma música inteira, né, que daria um clipe inteiro, só aquele plano, né, um plano de sequência. E aí terminou e a equipe estava atrás e aplaudiu, né, todo mundo aplaudiu assim, ficou assim, a gente olhando. Mas aí quando eu olhei, essas coisas, né, na filmagem foi isso. Quando vai ver a montagem, pum, tem um corte aqui, outro corte ali, né? A banda tocando.
mas ficou como um plano memorável, mesmo ele não estando presente Excelente. no final. No Teoria do Ímpeto, que eu fiz lá com o Marcelo Faria e com o Rafael, também a gente fez plano de sequências, câmera na mão, né? Acho que o plano de sequência, eu acho que termina sendo um plano mais memorável, porque pela dificuldade que ele te impõe também, né? Porque é muito difícil, né, você fazer os planos de sequência, né? Então, e aí tem o primeiro plano, que abre o filme, eu acho, depois tem mais 2 planos lá dentro. Uhum. E a gente fazendo plano de sequência, assim, andando, sabe, saindo de um quarto, entrando numa sala, não sei o quê. Então, a Teoria do Ímpeto também tem uns planos de sequência, assim, bem memoráveis, bem incríveis, assim, saindo lá de trás da casa, entrando na cozinha, vindo até a sala, depois entra outro personagem, entra outro, né? Um verdadeiro balé, que eu acho que foi muito interessante, são bem memoráveis. No Loucura de Mulher, aquele plano, ele não ficou inteiro, mas era um plano incrível, né? Que ele vinha com um carrinho por cima no estúdio. E aí, quando eu chegava aqui, o dia amanhecia. A gente tem um dia amanhecendo. É memorável pelo efeito de luz, né, que a gente fez, né? Quando a gente fazia a passagem, né? Lá estouraram, né? Exatamente. Estouraram é que é mestre, né? Fazer essas passagens de luz dentro do mesmo plano. Foi sensacional. Foi sensacional, né? Antes de te agradecer, só reforçando aqui que o pessoal está pedindo, a Nath, minha sócia, colou o link aqui do ICAB. Sim. O pessoal se cadastrar no site, né? Quem atender aos requisitos, aos pré-requisitos, se cadastra para receber ajuda. E eu acho que é isso. Né? Tá bom. E eu queria que você desse uma mensagem aí sobre a quarentena, sobre a galera que está em casa, a galera que está tensa, ansiosa pelo governo, por tudo aí. Se você quiser falar aí de coração aberto. A frase mais genial de todas e que nos ajuda muito é: vai passar. Vai passar a quarentena, vai passar o governo estranhíssimo, vai passar, tudo vai passar, cara. Dias melhores virão. Eu sou otimista por natureza, eu sempre acho. Também a gente está numa situação tão ruim, né? Já chegamos no fundo do poço que daqui para frente só melhora. A gente chegou no fundo do poço, a gente já está no 3S. O terceiro nível de garagem já. De garagem, exatamente. S3, né? Xaraí, obrigadão, vai passar. Ter topado aí esse bate-papo, ter compartilhado um pouco do seu processo, da sua vida. Legal. E esse tipo de coisa, né, que você está fazendo aí também a gente tem que criar formas e ser criativo de inventar formas de passar por esse momento, né? Mesmo estando isolado, tá todo mundo interligado, né? De vez em quando eu tenho falado com as pessoas, né? Mesmo tá todo mundo meio enclausurado mesmo, né? Até psicologicamente eu acho que isso interfere também. Mas você fazendo esse tipo de coisa é legal, né? Ontem eu encontrei com vários amigos, a gente fez aquela coisa do Zoom, né? Com vários rostinhos, e aí era aniversário de um amigo. Então, assim, formas, né, da gente ir driblando isso, porque, por natureza, né, como humanos que somos, a gente precisa de outros humanos, né? E eu acho que esse momento serve para a gente também perceber o quanto a gente precisa de outras pessoas, né? Quanto a gente é dependente de nós, né? Nós somos interdependentes. Tanto que a gente gosta de gente, né? Nossa, a gente só trabalha com cinema. Quem trabalha com cinema tem que gostar de gente, viu? Porque senão tá lascado. Senão nem procura essa profissão. Apesar que tem gente que parece que não gosta, viu? Eu já vi alguns. Já viu, né? Mas eu adoro essa profissão, cara. Eu acho que vamos passar disso, daqui a pouco vamos estar juntos nos sets aí, cara, se esbarrando e fazendo belos trabalhos. Valeu. Axé babá, vai passar. Obrigado, meu querido. Beijão pro Jacal, Juneiras. Obrigado a vocês que estão aí sempre com a gente. Eriquinha, Catinha. Érica, Renatinha. Renatinha, todo Júlia Tolentino estava aí também. Vânia. Obrigado, Sadecão. Quem mais aqui? Catinha, Cátia Olívia, né? Claudinho, Claudinho Moraes também, figuraça, massa. Valeu, galera. Vânia, massa, que bom. Obrigadão, Xará. Valeu, galera. 10% de desconto lá no Beira agora. Quem ligar lá e falar que estava vendo a live do Enquadra. Obrigado, Chiquinho. Agora. Valeu, Chiquinho.
Valeu, Jacá. Obrigadão. Grande abraço, galera. Falou.